Situação de Alexandre de Moraes se complicou de vez. O ministro que até então era intocado e venerado pela imprensa, agora vê sua situação mudar drasticamente por conta do Banco Master. A direita passou 7 anos pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes por abusos de autoridade, mas vejam como são as coisas. O que pode realmente derrubá-lo é o caso do Banco Master. O que parecia ser só um ruído contra o todo-poderoso ministro Moraes, agora ganha corpo com novas revelações, e já tem senador falando sobre isso. Eu não tenho dúvida que vai chegar o momento do impedimento de ministros. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que vai chegar o momento de prisão de ministros. A estratégia vai além de um pedido de impeachment. Trata-se de um pedido de CPI para fazer um escrutínio público. Agora, uma coisa é curiosa. Os Estados Unidos retiraram a Magnitsky, mas de repente surge uma bomba como essa do Banco Master. De onde saiu essa denúncia? O caso já é um escândalo por si só, considerando que a esposa do ministro tem contrato milionário com o Master sem nenhuma contrapartida. Mas o que foi apurado agora é que o próprio Alexandre de Moraes se envolveu nas transações. Na época da Magnitsky, existia aquela celeuma sobre como os bancos iriam reagir, e o próprio Alexandre de Moraes foi se reunir com Galípolo, atual presidente do Banco Central. A justificativa de Moraes era que ele queria entender como os bancos atuariam em relação a Magnitsky. Mas o que se sabe agora é que essa reunião, na verdade, era para advogar a favor do Master. Isso porque, na época, o Banco de Brasília iria comprar a carteira de crédito podre do Banco Master. Para essa fraude financeira acontecer, era necessário o aval do Banco Central. Moraes foi até o presidente do Banco Central pressionar para que ele autorizasse a venda. No final, Galípolo não autorizou, porque a coisa era tão escandalosa que ficaria difícil segurar. Mas a advogada do Banco Master é a Viviane Barsi, e não o ministro da Suprema Corte. Então, acredito que não preciso explicar muito que essa intermediação do ministro nessa venda é crime. A Malu Gaspar está empenhada em mostrar todos os bastidores desse escândalo. Alexandre de Moraes se reuniu 3 vezes com o presidente do Banco Central. Não é pouca coisa. É só vocês ligarem na imprensa tradicional e verem o que eles estão falando. Nenhum deles está passando pano para o ministro. O ambiente, surpreendentemente, se virou contra Moraes. Quando tudo parecia caminhar para uma vitória completa do ministro, vemos um caso inesperado como o Master, que transforma o queridinho do sistema em alvo. E parece que no final das contas, a coisa vai caminhar por aí mesmo. Eles tiram a Magnitsky e cantam como vitória da soberania, e depois entregam a cabeça do Moraes num caso que não tem nada a ver. Isso abre brecha para contestar decisões do ministro, e no final das contas, isso pode lá na frente até anular o processo do golpe. Moraes sentiu a pressão e, pela primeira vez, vemos o ministro emitindo uma nota para se justificar. Ele escreveu o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e Itaú. Em todas as reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Mas isso não está colando. Não estão fazendo sentido. Tem muita gente se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Isso gera um estranhamento. O Banco Master toca muitos pontos sensíveis nas rodas de poder brasileiras. E isso me parece levar a mais questionamentos e mais necessidade de esclarecimento sobre o que tanto aconteceu ao longo desses últimos meses. Só que foi nessa nota que o Alexandre de Moraes se complicou ainda mais. O ministro, que é acostumado a manter tudo em sigilo, esqueceu de uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. E, diferentemente da obscuridade do STF, no Banco Central isso funciona. Quando o ministro soltou essa nota, os jornalistas correram atrás para saber se havia alguma verdade naquilo. O Banco Central, obviamente, não iria desmentir o ministro e deixá-lo em maus lençóis. Porém, eles esqueceram que tudo fica registrado. Moraes se defende dizendo que foi discutir a Magnitsky, só que a data não bate. Ele esteve 5 vezes com o presidente do Banco Central em julho, só que a Magnitsky ainda não tinha sido retirada. Ela sai no final de julho, e se você olhar a agenda do Galípolo, fica comprovado que ele não teve a reunião descrita com Moraes após a Magnitsky. Mas fica pior. A Lei de Acesso à Informação mostra que até setembro não havia nenhuma diretriz do Banco Central para lidar com a Magnitsky. E para enterrar de vez essa mentira do Alexandre de Moraes, o Banco Central, via Lei de Acesso à Informação, afirmou que não poderia dar esse tipo de consulta ao ministro por se tratar de matéria jurídica.
O próprio Banco Central escreve: emitir percepção, opinião, entendimento institucional é sim uma atividade essencialmente consultiva, de prestação de assessoramento jurídico a terceiros, que não está entre as competências desta autarquia e também foge ao escopo da lei. Que paulada, hein? E aí não tem jeito. Até a Globo está largando a mão. Agora é curioso, nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque, gente. Mas Não está existe uma defendendo questão de ataque. Você quer que o Supremo a melhore. gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel, como imprensa, é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim. Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim e a gente tem que ir atrás. E quanto mais maior o poder, maior deve ser a fiscalização também. Claro. O Supremo é Não é um comportamento ataque, é do Supremo. jornalismo. O que é apontado é a realidade. Você está apenas apontando um dado da realidade. Exato. E é esse dado da realidade que fragiliza a posição do Supremo e não simplesmente esse dado ser... Mas tem tempo, né? Tem tempo. O Código de Conduta está aí, tem um grande apoio. Com certeza, se esses ministros resolvessem aderir ao Código de Conduta, eles seriam aplaudidos. Claro. Né? Eles só têm a ganhar, ou não, né? Seria bom para a Eles que instituição. sabem, mas a gente acha que eles só têm a ganhar. Eu estou muito impressionado com esse silêncio de vários ministros do Supremo em relação ao Código de Conduta, que poderia ser fundamental para fortalecer a posição do próprio Supremo.